torcedor está muito feliz também com as movimentações que você vem fazendo na reestruturação da Vasco SAF. Só que tem uma coisa que o torcedor está meio que tentando entender: o nome, a questão dos name rights. São Januário é marcante, é histórico. Existe alguma movimentação para essa possível mudança? A gente sabe que existe uma possível captação de recursos dentro desse fator. Existe já uma movimentação próxima para uma escolha que é bem emblemática, né? Primeiro, obrigado pelas palavras. A gente tem que ter muita tranquilidade, né? Valorizar, obviamente, o name rights pela questão de tudo que representa o estádio de São Januário, né? O simbolismo, obviamente, histórico, social, esportivo. Então, ter muita tranquilidade para isso, né? E a melhor, obviamente, a melhor escolha, a melhor decisão vai ser tomada. Com relação às mudanças, muitas delas foram necessárias. Obviamente, a gente já tinha feito um diagnóstico e com muito respeito, sempre com muita cautela para que não tenha nenhum impacto negativo. Alguns tiveram que ser rapidamente necessários, né? Mas a gente vai dar continuidade ao trabalho, que é o mais importante, com muita seriedade. Pedrinho, você viveu todas as glórias desde 6 anos de idade no Vasco, só que você também conviveu desde juvenil ao profissional com todos os problemas de estrutura do Estado. E você vem como presidente hoje e encontra os mesmos problemas desde lá do juvenil. Como você sente, qual a sua expectativa de estar vivendo a história, de estar realizando a histórica modernização de São Januário? Para mim, assim, é muito simbólico, porque, obviamente, sentimento cada um tem de acordo com a relação que tem ou com pessoas ou com instituição. Nesse caso, a gente está falando da instituição, do Vasco da Gama. A minha relação é muito íntima, né? Todo mundo já sabe disso. Aqui nessa quadra mesmo, há 40 anos atrás, quase 41 anos atrás, eu cheguei 17 de maio de 1983, eu pisei nessa quadra aqui. Então, assim, você praticamente definir que o Vasco vai ser modernizado aqui, comigo na gestão, então, assim, é um destino muito forte para mim, assim. Eu tenho muita relação com esse espaço aqui especificamente. Então, é óbvio que dá dor no coração, porque isso aqui vai ser transformado, né? Mas a gente sabe que é por uma questão muito melhor para o torcedor vascaíno, enfim, para a própria barreira do Vasco. Obrigado. Pedrinho. Aqui do canal Podcast do Maltino. De poucos projetos que a gente vê no Vasco da Gama, o da reforma de São Januário é um dos únicos que a gente vê que há uma... São várias mãos, né? A gente viu a primeira gestão a Campelo, quando de certa forma começa a viabilizar o Salgado, que traz de certa forma o potencial combustível, e agora vai terminar na sua mão para essa construção, que é um passo também muito importante. A gente poderia ver muito mais disso no Vasco, né? A gente, infelizmente, quando muda-se gestões, o Vasco sempre destruía tudo o que tinha, nada prestável, e jogava fora. Isso demonstra o quanto é importante a gente manter o que é bom da gestão anterior e seguir em frente fazendo a nossa, porque a gente viu que muitas vezes foram destruídos projetos que de certa forma poderia dar certo, mas pelo ego da pessoa que estava à frente da presidência, infelizmente, eles iam lá e tiravam de circulação. Acho que você tocou num ponto importante, assim, desde da campanha, obviamente, eu sempre preguei uma tranquilidade, uma paz por diversos grupos que o Vasco tem. Eu, fora, obviamente, da campanha, eu não entendia muito se todo mundo é Vasco, porque tem diversos grupos. É óbvio que cada um tem um pensamento diferente para construir o Vasco. O Vasco também, por ter se tornado um clube empresa, a gente tem que entender que lá em cima ele pode ter duas conexões, né? A empresa e o associativo. Mas, para mim, internamente, o Vasco é único. Então, eu não posso ter duas redes sociais, eu não posso ter dois planos de sócio, eu não posso ter duas televisões. Isso, para mim, é completamente desconectado com o que é a instituição, com o que é a história do Vasco. Então, dentro das minhas possibilidades, o que eu faço é manter a união. Nem sempre isso é possível, e na maioria das vezes não é por causa de mim. Então, e também, assim, não sou o santo da história, não é isso que eu quero falar. Eu só quero falar que, da minha parte, sempre tem uma iniciativa da gente unir o Vasco. Então, assim, agora que eu tenho um pouco mais de controle, os movimentos que eu posso fazer, né, com a liminar, eu estou tentando já fazer um alinhamento de plano único dos sócios,
estou tentando fazer uma conexão. Obviamente que os esportes amadores, eles podem ter as suas redes sociais, mas eles são conectados a uma rede só do Vasco da Gama, porque o Vasco é um só. Ninguém vai falar aqui que é Vasco SAF, que é Vasco Associativo. Vasco é Vasco. Esse é um ponto que eu tento estruturar de forma institucional. Os funcionários da SAF não são melhores do que os funcionários do Associativo. Né? Não tem porquê isso. Então é tudo Vasco. Então você tocou num ponto importante. E o que tiver de bom para ajudar a melhorar o Vasco está de portas abertas. Sempre esteve de portas abertas. Na minha gestão, a gente nunca fechou porta para ninguém. Presidente, é um dia histórico, né, para o Vasco, com a terceira e última audiência pública, mas hoje também saiu a informação, né, do pedido de demissão do senhor Lúcio Barbosa. Existe algum nome na mesa, um substituto para o cargo de CEO do Vasco? Não tem nome. Obviamente a gente já está em busca disso, né? Não tinha o nome de forma antecipada. Depois que foi comunicada a saída do Lúcio e da Cátia, a gente obviamente começa e temos nomes para ocupar o lugar. Que fique claro que foi uma decisão pessoal. Obviamente me incomoda porque para estar no Vasco tem que querer estar no Vasco. Que isso fique bem claro. Na minha gestão só vai estar no Vasco quem quer estar no Vasco. Quem quer viver o Vasco na sua essência. A sua essência é sentir a dor do Vasco, é sentir a alegria do Vasco, é entender o que é o Vasco. Isso para mim é mais importante. Quando a atmosfera aqui embaixo ela flui, as coisas em cima acontecem de uma forma melhor. A gente está acostumado a falar, a bola entra, a bola não entra, né? Todo mundo fala muito isso. Às vezes aqui embaixo as coisas não estão da forma que a gente quer. Foi uma decisão dele, estranhamente logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mais respeito. E agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. Pedrinho, Gustavo do Expresso 1923, a gente estava aqui presente e voltando a São Januário, esse é um momento muito importante de celebração de todo vascaíno, de encontro de todos os vascaínos ao redor desse momento tão importante, né? E é importante que a torcida entenda e que esteja claro que aqui a gente está celebrando a etapa final e a vitória bastante possível do PL, que vai financiar grande parte da reforma de São Januário, né? E aí a gente entra numa nova etapa, que a gente já teve inclusive a possibilidade de conversar, que é dessa reta final também de entender quais são as alterações e os avanços que a gente pode ter no projeto apresentado pelo Sérgio Dias e o que pode mudar para evitar e dirimir críticas da torcida em alguns pontos específicos. E aí eu pergunto como anda o trabalho da comissão que foi formada pelo clube, o clube como cliente desse projeto, né? E como estão as discussões desses avanços, desses pontos de modificação, se o projeto alternativo que se tinha feito pela CT, ele vai ser apresentado à torcida, a gente vai ter esse debate publicizado? Olha, a questão assim do projeto em si, as alterações para uma questão mais positiva depende se a gente adquirir mais receitas. Essas receitas podem vir através de venda de camarote, né, venda de cadeiras cativas. Com isso você potencializa financeiramente e você pode, obviamente, não desestruturar o que já está montado há muito tempo pelo Sérgio, mas acrescentar. A gente pensa em diversas coisas, muito para o futuro e de repente ter um teto retrátil. Isso, o Sérgio acho que tem a estrutura para isso, para receber, mas financeiramente a gente sabe que é um custo grande. Então tudo isso influencia. A gente tem conversado com algumas empresas para a compra do potencial construtivo. Obviamente isso já facilita, quanto mais rápido a gente vender dentro de um preço, dentro de uma empresa séria que queira rapidamente fazer o aporte inicial, isso acelera, joga já a construção para início, finalzinho ali de dezembro, início de janeiro, que é o que a gente quer. Então toda essa estrutura está sendo elaborada. Com a questão de alguns torcedores gostarem ou não gostarem, obviamente de todos os projetos sempre vai ter. Então assim, mas a gente fez praticamente pensando na história e na essência do Vasco. Isso que a maior parte dos lugares eles são em pé, para justamente deixar a tradição ali. O projeto alternativo aquele da comissão, ele vai ser publicitado, ele vai ser apresentado à torcida? Pode ser que sim, isso aí é uma discussão interna, mas pode ser, sem problema nenhum. Sobre o Medel, hoje, né, acertou, né, a rescisão, foi para o Boca Juniors. Queria que você falasse um pouco sobre essa notícia e também se haverá outros movimentos nesse sentido. Por exemplo, o David ficou fora do jogo contra o Flamengo, causou uma estranheza por conta dele ter sido titular.
Foi comissão, perfeito. Então, só queria que falasse então sobre o Medel e outro jogador. O Medel, a minuta da rescisão já está sendo avaliada pelos seus advogados. Foi um pedido dele, já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado para o Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo, né? E o Pacheco fez uma pergunta para ele, como estava a cabeça dele para o jogo. Ele falou que não estava com foco ali, que ele queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo, e é o que eu falei anteriormente, só vai ficar no Vasco quem tiver a fim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão do processo para acelerar para a saída do Boca Juniors. Então foi comunicado, né? E ele treinou normalmente, pediu para treinar normalmente, e foi acatado. Já tinha sido um pedido feito de forma anterior. Hoje ele concretizou isso e a minuta está sendo avaliada já pelos seus advogados. Pedrinho. Ainda nessa linha de que só vai ficar no Vasco quem quer, você citou isso quando o Lúcio. No vídeo que você anuncia a chegada do Felipe, você anunciou algumas mudanças no departamento, né, depois da liminar. O quanto que essa saída do Lúcio se pegou vocês de surpresa ou não, e o quanto que isso acelera ou não mudanças que a diretoria vai implementar no quadro do futebol? Algumas mudanças elas seriam feitas, né, e serão feitas, mas de forma natural, com uma avaliação do trabalho, né, mais de perto. Nenhuma tomada de decisão foi do lado de fora, né? A gente entra, a gente avalia, a gente faz, obviamente, toda a observação e análise de todo o trabalho, e a minha percepção já era de forma anterior, né? O planejamento esportivo já era avaliado, mesmo à distância eu tinha uma observação do que estava sendo feito. Então, mas sempre respeitando o campo, sempre respeitando para que não tivesse interferência nenhuma na questão técnica, na questão esportiva. Então a gente sempre deu muito tempo e nós fizemos tudo isso com muita cautela. Quando 2 funcionários pedem para sair, não tem por que não aceitar. Pediram a renúncia, foi aceito. E a questão que eu quero enfatizar, de só vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco, é que assim, você rende onde você está satisfeito. Né? A questão é essa, não é nada radical. Se uma pessoa não quer ficar, o que eu vou tirar de melhor dela se ela não quer ficar nesse ambiente? Então é assim, e o Vasco para mim especificamente tem um simbolismo muito grande. Então assim, todas as vezes que eu piso aqui, tem uma importância acima do normal. Como eu já falei, eu não quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Isso cada um tem o seu sentimento. Agora eu só quero que respeite a instituição, respeite os torcedores, respeite esse clube, entenda qual é a verdadeira história do Vasco, para a gente poder começar a ter um caminho diferente e uma mudança de rota diferente. Né? Pedrinho, Você disse que tinha achado estranho essa saída do Lúcio logo depois da reunião de ontem no Conselho. Queria que você esclarecesse um pouco mais sobre o que aconteceu ontem no Conselho exatamente e como você avaliou a gestão do Lúcio. É um processo do Conselho Deliberativo, comandado pelo presidente, João Risch, uma avaliação da questão contratual da 777, simples assim, nada além disso. Só me causou estranheza, como me causou estranheza, assim. Nada pessoal em relação ao Lúcio? Não, ele já tinha saído por uma demissão e não por uma renúncia, né? Como eu falei, as mudanças, elas podem acontecer com uma avaliação de trabalho. Nenhuma mudança vai acontecer, que isso fique muito claro, por falta de empatia, por revanchismo. Isso não é característica da minha pessoa. Não é característica, pegando até o gancho do que ele falou anteriormente. O que tiver de bom tem continuidade. Como eu sou julgado pelo meu trabalho, hoje eu tenho uma função de avaliar o trabalho dos outros. Simples assim. Então, assim, e quando você tem um pedido de renúncia, não tem por que não aceitar, não acatar. Pedrinho, deixa eu te perguntar sobre questão de janela. Eu sei que é um assunto lá pra frente, mas eu sei que o planejamento já começa antes e já estão, acredito que você e o pessoal da comissão de futebol já muito envolvido. A gente sabe da questão financeira, dos planos A, B, que eu também entendo que a diretoria está por dentro. O que você pode falar? Sei que tem arbitragem no meio, tem assuntos que você não pode falar publicamente, mas para acalmar o vascaíno que está preocupado, a gente ouviu a fala do Pedro Martins, mais pé no chão, mas que vai ter um zelo nessa janela para que o Vasco consiga subir nessa tabela e não passar muito sofrimento lá na frente no Brasileirão. Eu posso substituir a tua palavra de acalmar para ser verdadeiro? Pode, claro. Então, assim, eu vou ser sempre verdadeiro com o torcedor. Hoje o momento do clube é ter a consciência de tentar ser mais certeiro,
diminuir a folha ou fazer trocas na folha para que a gente possa ter uma janela boa e positiva, né? Já sei que vocês vão perguntar do aporte, assim, o aporte não vai acontecer. A minha obrigação é estruturar uma operação financeira para que a gente honre os compromissos com os atletas, né? Isso é ponto, assim, final. Nossa, que balde de água fria, não, é a realidade para o torcedor. Eu não vou contar coisas que não são verdadeiras, não vou fazer promessas no qual eu não vou poder cumprir. Então a minha promessa é competência, trabalho, transparência, verdade, e é isso, assim, vamos tentar acertar na janela, fazer uma janela boa, obviamente com muita criatividade, porque a gente não saberia se o aporte ia acontecer, pela tendência ele não aconteceria, agora com a liminar não vai acontecer. Então a minha obrigação é honrar com os compromissos do dia a dia, funcionários, atletas, e fazer uma janela com mais criatividade dentro do que a gente tem no cenário financeiro. Pedrinho, falando nessa linha de acalmar o torcedor, tem alguma previsão de anúncio do Felipe Coutinho? Como é que estão as conversas? Como é que ele está fechando com o Vasco? Já tem uma previsão? Não, a gente está conversando, eu estou esperando uma agenda dele pessoal. Tudo que tiver dentro do alcance para fazer esse fechamento de acordo com o Coutinho, a gente vai fazer, é o que eu mais quero, é o que o torcedor vascaíno mais quer. Não vou lesar o Vasco, isso fica importante, né? A gente não pode lesar o Vasco financeiramente e nem de nenhuma outra forma, mas a gente está esperando uma agenda dele e assim que ele tiver uma agenda disponível, a gente está pronto para dar seguimento ao que a gente vinha conversando e espero, obviamente, que tenha um final feliz. Depende agora do Coutinho. Wagner Rocha, Portal Nos Almirantes. Eu gostaria de saber sobre a questão dos patrocinadores, né? Porque é fundamental para o Vasco se manter vivo financeiramente a questão da melhoria até dos patrocinadores, né? O contrato da capa, que atualmente não é um contrato tão bom para o clube, né? Em vantagens. E a Puma surgiu como uma alternativa. O que tem de verdade nisso? O que o clube está fazendo para se movimentar em questão de patrocinadores em geral? Então, vamos começar pelos patrocinadores, né? Obviamente a gente tem outras partes da camisa que a gente pode explorar, omoplata, as costas, número, tudo isso. A questão da Puma, é bom que fique claro que tem muita gente dentro do Vasco que rema contra, né? Como falou que as negociações tinham parado. Não, as negociações não pararam, inclusive hoje eu recebi o representante da Puma aqui para conversar. É lógico que a gente tem que avaliar todo o cenário, né? Todas as propostas, para a gente ter um contrato adequado para a camisa do Vasco. E isso parte de conversar com a capa, de conversar com a Puma, de conversar com outros fornecedores de muita importância, mas que não poderiam entrar nesse momento só a partir de 26. Então, assim, é um trabalho que a gente está tomando pé de tudo, né, de todos os contratos. Muita coisa ainda a gente não teve acesso. A gente está tentando acesso até para entender o contrato, né? Contrato com a própria capa, com tudo isso, para a gente poder, obviamente, buscar outros recursos, né? E melhorar, obviamente, a receita do clube. Obrigado. Boa noite. Em cima ainda dessa questão do litígio hoje com a 777, que deve ser decidido na arbitragem, existe alguma possibilidade de acordo entre as partes para que chegue um acordo com um novo comprador, ao invés de precisar chegar até uma decisão final dentro do botão de arbitragem? Sempre respeitando muito, eu sempre falo isso, né, Dieguinho? Assim, sempre respeitando muito a questão que nós temos um sócio, né? Em nenhum momento a intenção foi tirar esse sócio e colocar outro sócio. Através de tudo que aconteceu, obviamente isso teve que, obviamente, de forma momentânea, acontecer em proteção do clube. Que um ponto, não deixa eu perder o raciocínio da tua pergunta não, mas um ponto importante, que é assim, a ação, quando a gente entra com a ação para liminar, não é porque o Pedrinho está trazendo alguém não, a ação, qualquer presidente em respeito à instituição e à segurança do Vasco, tinha que entrar com a ação para proteger as ações do Vasco. Que isso fique muito claro. A minha atitude foi de proteção ao Vasco. Então ninguém tem que falar assim, o Pedrinho agora tirou 770, tem que botar 270 milhões. Não, não é isso. Foi proteção para o Vasco não perder suas ações. Isso fique muito claro. Agora a questão é que a gente espera, óbvio, que isso tenha um desenrolar o mais rápido possível. Não interfere diretamente na SAF, não atrapalha em
como as pessoas falam, eliminado, atrapalha a vinda de jogador. Não, o contrato vai ser com a SAF, os patrocínios são vinculados à SAF, a SAF é uma empresa que gerencia isso. É lógico que assim, a gente precisa entender o caixa, vocês acompanharam um pouquinho o que foi ontem o Conselho Deliberativo, então assim, o cenário é aquele ali e agora é buscar recurso para a gente botar, obviamente, a ordem nos salários, enfim, manter isso até o final do ano. A questão de um novo investidor depende muito da posição do sócio. Mas tem possibilidade de um acordo para evitar chegar a decisão? A gente espera sempre que tenha um acordo, né? Assim, para que evite maiores problemas. E lembrando, Dieguinho, que assim, existe uma questão jurídica que, devido ao cenário mundial, você pode pedir uma garantia de forma antecipada. Eu não preciso esperar até o dia 2, se o aporte não acontecer, para ir ver o que aconteceu e deu um caos danado. Então, assim, antes da ação, antes disso tudo, foram diversas vezes enviadas notificações para que a gente tivesse as garantias, porque o cenário mostrava algo diferente. E quando acontece o que aconteceu do representante da 777, falar que não é mais o controlador da 777, quando um clube belga tem as suas ações bloqueadas, e eu sou orientado pelo meu jurídico que se isso cai na Corte Americana poderia afetar qualquer das ações de qualquer clube no mundo, eu tinha que intervir, a gente já falou sobre isso de forma imediata. Então, assim, as ações bloqueadas foram justamente para proteção. E é obviamente que a gente espera que isso tenha um final o mais rápido possível. Pedrinho, boa noite. Diego Pereira, do canal Bancário do Almirante. Só voltando em relação à reforma de São Januário, né? Tendo em vista que é um sonho de todo vascaíno antigo. E eu tenho 35 anos, já vi diversas maquetes, diversos projetos que não foram à frente. E você também, como atleta, criado no clube, vascaíno como você também já deve ter visto várias. E acredito também que seja um sonho seu também a tão sonhada reforma de São Januário. Como é para você, o seu sentimento, né, em poder isso ser realizado na sua gestão, Pedrinho? Assim, primeiro, de verdade mesmo, assim, quando eu entrei aqui, que eu falei, assim, é muita história que tem aqui dentro, né? E quando você muda tudo, você tem aquele sentimento de saudade mesmo, é o que eu tenho sentido nessas horas que a gente passou aqui, porque está muito próximo disso acontecer. Mas era muito necessário, né? Primeiro pela questão estrutural, pela questão da capacidade, né? A gente sabe que nem dava para botar um estádio maior ainda, pela questão da cidade, enfim, do entorno, mas era muito necessário. A gente sabe que isso vai ter um impacto direto em todos os aspectos de receita para o clube, né? A gente sabe do engajamento, a gente sabe do potencial da torcida do Vasco, a gente sabe o que a gente pode causar no entorno, não perdendo a essência do Vasco. Então tá tudo assim, é muito emocionante para mim. E depois que começar as obras, que a gente espera que seja no final desse ano, né, ou no início de janeiro, isso aqui eu espero, é ter paciência e segurar a ansiedade até o estádio ficar pronto. Eu queria te agradecer em nome de toda a torcida vascaína, esse movimento de entrar na justiça, né? Eu sei que foi um movimento difícil para você, você relutou muito para fazer isso, mas muito obrigado por proteger o Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, Pedro? Eu quero, foi bom você falar isso, assim, porque é muito difícil, sabe? Eu tive que fazer uma escolha entre eu ficar tranquilo esperando e o Vasco poder colapsar, ou eu ter a atitude que eu tive e eu ser muito questionado. E eu preferi isso. E pode ter certeza que, assim, eu sabia de todas as dificuldades que eu ia enfrentar como presidente. É duro passar, até falei isso ontem no Conselho Fiscal, nenhum presidente passou pelo processo que eu estou passando, de fazer uma administração da associativa, onde tem esportes amadores, olímpico, paralímpico. Hoje ter uma participação na SAF, ainda ter uma questão jurídica com a empresa. Então, são 3 áreas ao mesmo tempo e nenhum presidente passou por isso. Ou era presidente quando o futebol estava no associativo, não era empresa, ou era presidente quando tinha empresa e futebol, mas nesses 3 aspectos é muito difícil. Então, assim, o que me tranquiliza é que, assim, eu estou fazendo de coração, estou pagando um preço, não pagando preço não, mas assim, estou fazendo o que poucas pessoas de repente fariam, porque era mais fácil ficar de braço cruzado. Vou ser julgado muito por isso, mas eu tenho certeza
que as pessoas vão entender. Porque eu poderia estar aqui contando mentira, contando história, por isso que o meu processo é mais longo. Porque eu não me vendi, eu não minto, eu não entreguei o Vasco, então demora um pouquinho mais. Quando eu fui perguntado para a janela, eu poderia contar um monte de história, que não, nós vamos... Não, a realidade não é essa. E a culpa da realidade não ser essa não é minha. A culpa da realidade não ser essa não é minha. O meu compromisso agora é honrar todos os atletas que estão lá até o final do ano. Obrigado, Pedrinho. Pedrinho, Carlos Berbert do canal do Pedrosa, você frisou bastante a questão da criatividade, então eu queria saber, por exemplo, se um dos focos seria buscar jogadores ou sem contrato ou já em fim de contrato, né, se baseando um pouco no que foi a segunda janela do ano passado. Tudo bem que foi outra administração, mas se gastou menos e obviamente foi um pouco mais eficiente, foram jogadores que deram mais certo. E além disso, se uma das exigências do retorno do Coutinho seria também o retorno do Souza e do Alex Teixeira. As exigências do Coutinho eu vou deixar mais em particular para ver o andamento da negociação. E aí, com o andamento positivo ou negativo, a gente aborda isso mais à frente. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? Porque é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo.